Oi. Boa noite a todos. Vamos iniciar a apresentação, né, da SAI Araguari, referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Nós vamos apresentar as metas quadrimestrais de arrecadação, a receita corrente, as despesas, os gastos com o pessoal e os restos a pagar. A nossa meta de arrecadação quadrimestral era de 15.225.000. Nós arrecadamos 14.952.079,18 uma diferença de 1,79% a menos, né, do previsto. Aqui está o detalhamento da receita. 90% é de tarifas de água de esgoto, que foi 13.499.979,92. As outras receitas, 4%, 550.745,66. De dívida ativa, arrecadamos 901.353,60. Aqui estão as despesas, né, do primeiro quadrimestre. As despesas com o pessoal, para fazer essas porcentagens, é sobre a receita corrente líquida da SAI. Despesa com o pessoal, nós tivemos um gasto de 3,7 milhões, que correspondeu a 24% da receita. De energia elétrica, 16,77%, que foi um valor de 2,5 milhões, né? De terceirizações, foi 8%, o valor de 1,2 milhões. Material de consumo, 4,6%, 703 mil. Outras despesas, 2,8 milhões, que correspondeu a 18,7%. E de resto a pagar, pagamos 3,3 milhões, que correspondeu a 22% da receita. Aqui temos o quadro... Pode passar. Temos o quadro da evolução das receitas e despesas. Temos o comparativo referente ao primeiro quadrimestre de 2024, comparando com o primeiro quadrimestre, né, de 2025. Tivemos uma receita arrecadada de 14.952.000, que nós tivemos um aumento de 9% sobre o valor do ano passado, sobre o mesmo valor do ano passado. Tivemos uma despesa orçamentária em 2024 de 9.799.000 e agora em 2025 10.971.000. Tivemos um aumento de despesa em 12%. Despesa de resto a pagar. Já em 2024 pagamos um valor maior de resto a pagar, né, 3.800.000. Esse ano pagamos 3.300.000. Diminuiu uma diminuição de 12% de resto a pagar. E o total deu, né, da despesa foi de 13.609.000 em 2024. Já em 2025, 14.324.000. Uma diferença de 715.000. 5% de aumento no total. Esse aqui é um demonstrativo, né, de despesa com o pessoal para ver se a gente está dentro do limite. Nos últimos 12 meses, tivemos uma receita corrente líquida de 43.564.253,48. E de despesa com o pessoal, tivemos um valor de 12.798.055,12, que correspondeu a 29,38% sobre a receita. Só fazer uma pergunta para o Luiz Felipe. Fazendo uma comparação com o ano passado, que você teve aumento de despesa, foi oscilando no final do último quadrimestre, foi de 2% de aumento de despesa. No primeiro quadrimestre, você apontou um aumento de despesas de 5%. Isso, houve algum contrato a mais, alguma despesa, ou isso você entende que vai equacionar para chegar nesse nível de aumento de despesa, o que foi no ano passado de 2%? Nós vamos equacionar, mas isso em relação ao passado, a gente também teve esse aumento na arrecadação em virtude das tarifas, né?
E a gente também, esse aumento da despesa seguindo o nosso plano de investimento, que Ok. todo o nosso aumento de tarifa ele foi pautado em um plano de investimento. Certo. Então, esse valor de 5% é em questão de liberação de projetos, que eu preciso ter esse projeto para começar a reinvestir, fazer esse pacote de reinvestimento na infraestrutura de saneamento da cidade. Ok. Isso levando em consideração que a sua dívida ela continua no mesmo patamar. Isso. Você aumentou a sua despesa porque você conseguiu aumentar a sua receita. Esse é o Isso. raciocínio. Ok. Esse é o raciocínio. Pode ser. O pagamento de resto a pagar, o que foi pago no primeiro quadrimestre. Nós temos um resto a pagar anterior a 2023 de 498 mil, que foi pago 13 mil. Esses 400 mil é de uma que está na justiça, ainda não podemos cancelar, porque já foi liquidado, mas a gente provavelmente não vai pagar. E agora, restos a pagar de 2024, a gente entrou com um resto a pagar de 2024 de 3.680.303,98 Pagamos no primeiro quadrimestre 3.303.191,86 centavos. Com um saldo a pagar, né, de 2024, de 377.112,12 centavos. Se a gente juntar o 2023 com 2024, o total de resto a pagar dá 857.035,84 centavos. Aqui temos um comparativo no gráfico com o que a gente arrecadou, com o que a gente gastou, né, de despesa. A receita, né, aqui 14 milhões. A despesa, não, a receita 14.900.000, despesa 10.900.000, restos a pagar 3.300.000. Tivemos então um superávit de 663.422,85 centavos. Eu gostaria de ficar registrado na prestação de contas, parabenizar o gestor Luiz Felipe. Isso é gestão equilibrada, o superávit. Eu acho que você precisa ter o investimento, e aí a gente aponta, fazendo uma pesquisa nas últimas prestações de contas anteriores da SAI, nós percebemos que a SAI tem evoluído e agora terminou com superávit de 4,43. Então, eu gostaria que ficasse registrado nessa ata a menção de que exatamente é isso que a população espera do gestor, que ele consiga o equilíbrio, despesa e receita, sem que perca a condição de investimento, e a gente tem percebido isso. Então, parabenizando, levando em consideração que você tem, e o prefeito até disse, nós temos audiência pública, o prefeito gravou o vídeo, que a SAI tem um grande desafio, que é a captação de água. Então, assim, precisa fazer o dever de casa, e você está fazendo, porque vai demandar um investimento altíssimo. E aqui também o vereador Guilherme tem trabalhado também em relação a isso. O que te onera muito ainda é a despesa com energia elétrica. Então, assim, eu creio que o que está se vendo a possibilidade é de diminuir um pouco essa despesa para que você tenha melhor condição de implementar. Você mesmo, na nossa audiência pública, e o próprio prefeito, ao gravar o vídeo, ele disse que isso precisa ser enfrentado. Então, parabenizo de ter uma gestão com superávit e vamos trabalhar. Uma sugestão, e aí os secretários que estão aqui presentes, eu ainda acho pouco ainda da dívida ativa, 901 mil. Não chegou ainda na casa nenhuma lei que provoque o credor com a SAI e com a tributação, o pagamento. Então, assim, se nós estamos vendo, vereadores, a dificuldade de receita e o aumento de despesa, o município precisa ter um envio de lei para a gente poder, de alguma forma, fazer quem está inadimplente com a SAI, poder pagar, fazer o parcelamento. Então, nessa audiência, faço aí diversos secretários presentes, 901 mil da dívida ativa, somente 6%. Você tem um valor da dívida ativa hoje? Quantos milhões? 38 milhões. Isso. Então, desses 38 milhões, nós estamos também, essa memória de cálculo, a gente está fazendo a apuração dela para, de fato, chegar num número... Vamos colocar que seja 20 milhões.
20 milhões, você arrecadou 901 mil. Você concorda comigo que a gente precisa, de alguma forma, do Executivo mandar um projeto de lei para a gente fazer uma campanha para a gente poder aumentar? Isso é implementar a receita. Da mesma forma, hoje eu perguntei essa questão de IPTU, se está previsto arrecadar 57 milhões, até agora não chegou o carnê na casa das pessoas. Então, é difícil arrecadar sem você chegar o carnê para as pessoas. Então, eu faço a sugestão, enquanto presidente da comissão, que o Executivo elabore um projeto de lei para que possa dar condição para aqueles que estão em débito com a SAI e com o município possam fazer quitação de parcelamento, porque 28 milhões ou 30 milhões na SAI, numa gestão responsável, o investimento é muito maior disso. Então, eu sugiro, porque realmente, em relação à dívida ativa, se você for pensar, pode ter sido quem vendeu o imóvel e teve que pagar. Então, a gente não teve nenhuma política pública, efetivamente, de receber esse valor, só a SAI 38. Se a gente tivesse aqui o secretário de Fazenda, ele poderia dizer quantos milhões de IPTU que estão paralisados ou, às vezes, em via de execução. E não adianta nada, no meu entendimento, tem que cumprir a lei e vamos executar. Só que colocar o nome da pessoa lá no protesto, para um município, não ajuda em nada. O município precisa receber para ter receita. Então, a controladora está aqui, os secretários, leva essa mensagem ao prefeito, a Câmara, com certeza, está aqui apta para receber o projeto, discutir, melhorar, para a gente ter uma política pública de melhora de receita. No caso da SAI, é imprescindível que você vê, porque você não existe outra possibilidade, você não vai aumentar mais a água. Então, você precisa melhorar, incrementar a questão da sua receita na dívida ativa, que em relação ao valor montante, é muito pouco, que entrou, 901 mil. Palavra, presidente. Pois não. Muito bem lembrado, né, pelo senhor. Eu até apresentei uma proposta nesse sentido. Esse sistema que o Brasil, o governo federal, implementou, né, eu comecei aqui em 2013, fiquei até 2020, 4 anos fora, e essa dívida, ela, de 35, da minha época, ela foi para 38. Ela não... Com essa política que tem hoje de pagamento, Miranda, eu sei que não depende só de você, esquece. Né? Esses 38 milhões vai ficar aí, né, por um bom tempo. Seria importante todo o departamento financeiro, prefeitura, SAI, rever essa situação, criar um plano de, sei lá, um desconto, um atrativo, um parcelamento, algo assim. Tipo o governo federal fez, até discutiu isso na sua sala, até apresentei essa proposta aqui, mas que ela venha do executivo sem problema nenhum. O que a gente quer é, né, sanar essa dívida e acaba ajudando o contribuinte também. Assim, só complementando essa parte da cobrança, é que mudou, né? Assim, no judiciário, antes, abaixo de 10 mil, né, poderia entrar com, né, nível judiciário. E agora mudou, é a partir de 10 mil. Então, os municípios de 2024, acho que no meio do ano que teve essa mudança, eles vão ter que se reinventar, né, para fazer essa cobrança desse valor até 10 mil reais. E, assim, aí tem iniciado nessa parte de protesto, mas o município também, quando tem a parte de negociação, da desconto, né, enfim, mas nós já estamos estudando um mecanismo de melhorar essa parte da cobrança, justamente por conta desse valor, né, que é o maior valor do município é abaixo de 10 mil reais, né? Então, ele vai estar, assim, ter que fazer um planejamento para poder fazer essa parte da cobrança. O valor 10 mil, se tiver algo atrativo, você consegue arrecadar alguns milhões de reais. E, assim, eu posso falar, quando estive lá, nós temos uma grande dificuldade, o nosso cadastro não possibilita que o município tenha condição de fazer um trabalho preciso. Então, tem que... esse é um outro problema que a gente precisa enfrentar. Mas, assim, a nossa sugestão, enquanto Poder Legislativo, é que o Executivo pense, né, dentro daquilo que não vai considerar renúncia de receita, a gente precisava, já que está tendo IPTU, tentar aproveitar quem está com dívida para ver se paga. Nós temos que, de alguma forma, provocar a pessoa que está devendo para ver se paga. Mas... Então, assim, nós estamos... lógico que o município fez aquilo que a lei determina, mas eu insisto, sobretudo a SAI, que precisa de ter dinheiro para investimento. Eu vou fazer uma próxima audiência pública sobre a questão da captação de água e precisa ter dinheiro, né? Então, a sugestão é nisso, o município mandar.
eu vejo que não há dificuldade nem impedimento legal para isso. Se fizer um programa, usar a Secretaria de Gabinete, fazer uma boa divulgação, aumentar o número de servidores para recepcionar essas pessoas, o nível de parcelamento, para ver se a gente consegue, o município, implementar um aumento de receita baseado naquilo que é dívida ativa. O Proteste, ele, assim, por mais que ainda não deu um volume expressivo, mas ele já foi bem, assim, está dando um resultado. Assim, a média da dívida ativa era de 400 mil, assim, que a gente arrecadava quase no ano. Ele já ultrapassou esse valor só nesse primeiro quadrimestre, assim, está numa média mais de 1 milhão, assim, né? Mas tem que usar outras políticas. Eu falo junto, assim, né? eu falo provocar por quê? Porque você concorda comigo que protestar é importante, mas às vezes quando vai para protesto aumenta o valor da dívida do contribuinte e às vezes para ele é mais difícil ele ainda pagar, porque lá no cartório não tem como parcelar, tem as taxas que têm que ser pagas. Então, se a política pública, antes de protestar, por parte do município, for criar uma condição para que ele possa parcelar o seu débito, é melhor para o município e é melhor para o contribuinte, porque se vai para o protesto, ele só vai tirar o nome se ele tiver que fazer alguma negociação, senão ele não vai lá tirar o nome. Por quê? Porque tem as taxas, o custo é alto, você tem conhecimento disso. Então, o que a gente defende continua a política de protesto, mas a gente precisa ter, através de um projeto de lei, que dá condição para esses que estão na iminência de ser protestados, ter condição de parcelamento e pagamento da dívida. É isso que eu, inclusive, tem um projeto meu aqui, que tramita nesse sentido, para a gente, antes de protestar, possibilitar para o contribuinte a possibilidade dele vir parcelar. É só essa observação. Só gostaria de fazer uma pergunta, acho que não tem a ver com, em toda essa situação de protesto. Quando a prefeitura protesta ali o contribuinte, ele vai e faz, vocês, né, notifica o contribuinte, sei lá, poder judiciário, etc. O contribuinte faz o parcelamento, isso automaticamente sai de protesto, será, essas coisas? Isso... Manda, quando ele vai lá e negocia no município, aí comunica, né? Faz a certidão, né? Saneando que ele foi lá. Retiro. Eu estou com uns 5, 6 casos aqui que a pessoa parcelou e continua em todos os meios, ou não é negativado em tudo. Então, será que é do assim, ano que foi protestado? Não, parcelou esse ano e continua. Serasa, não, essa não estou falando da SAI, não falando no geral. Entendeu? Assim, o certo, quando ele vai lá negociar, é tirar o protesto, né? Que ele são vários casos, várias empresas em Araguari assim, negativada e com parcelamento em dia. Aí teve... mas, assim, as inconsistências... Infelizmente, a gente teve o problema do hacker, a gente tem até que... Essa parte da dívida ativa também, tem uma situação que eu gerei, lancei os carnês, né, na época, com o problema do hacker, teve algumas baixas que eu não consegui conciliar. Então, a gente a dívida ativa hoje, que está lá na página do município, tem até um informativo falando, né, se tiver alguém lá que fez o pagamento para apresentar, porque eu não consegui voltar às guias. Então, aí quando... Não, eu falo assim, aí a gente teve algumas falhas mesmo na hora de protestar, de pessoas que não estavam devendo, e eles procuraram a gente, tipo, tirou a dívida do protesto, né, ele não teve que pagar, e a gente resolveu o problema dele lá no município, né? Então, quem está nos procurando, a gente está olhando a situação e resolvendo. Verifica nessa questão aí, Miranda, como você tem interesse nisso, mandar esse projeto de lei, eu entendo que ele alcança, para a gente poder fazer, o município, o executivo, melhor dizendo, fazer um programa para a gente poder aumentar a receita e diminuir a quantidade de dívida ativa. Mais alguma? Terminando? Não, é só isso. Só fazer... Obrigado. Pois não, Miranda. Uma última inserção aqui a respeito da energia elétrica, que foi tocado no assunto do ano passado para esse ano. A gente fez a licitação de desconto, né? Colocamos a SAI no mercado livre de energia, a gente recebeu 33% de desconto. Então, a estratégia nossa é agir nos ativos onde eu tenho maior custo operacional para tentar diminuir, para a gente aumentar o investimento. Então, só do período de dezembro a maio, a gente teve uma redução de R$ 621 mil na conta de energia. Ainda assim, é um custo alto, só que, reanalisando o cenário com a possível captação superficial, a gente vai ter uma diminuição desse valor também por conta de... a captação superficial, uma premissa de projeto nosso, não é
é substituir os poços, é fazer com que os dois sistemas funcionem. Exatamente. Isso vai me trazer redução de energia, porque hoje um poço ele trabalha, via de regra, 24 horas por dia. Nós temos motor e bomba aí funcionando 24 horas. Né? E esses aumentos que a gente teve recentemente, que refletiu na nossa arrecadação, acredito que o primeiro quadrimestre, historicamente, na SAI, é o que a gente tem menor arrecadação. A gente começa a melhorar no segundo quadrimestre. Ele foi pautado todo no nosso plano de investimento. Então, a gente tem a necessidade de recompor esse preço de tarifa da água, mas não para ser superavitário. Na verdade, eu não quero ser superavitário, eu quero reinvestir na infraestrutura. Nós temos instalações robustas de saneamento da cidade que necessitam de investimento, manutenções, reformas. E, se a gente não fizer isso a curto prazo, eu posso acabar desativando alguns elementos essenciais de saneamento. Então, eu cito, por exemplo, que já está em fase de projetos, toda a infraestrutura do Vieno, para a gente solucionar aquele problema do Vieno. A gente, do ano passado para cá, com a seca, a gente já investiu em mais de... acabei de dar a última ordem de serviço de mais 2 poços, ao total vão ser 8 poços, para a gente tentar passar melhor essa fase de seca nesse ano. E nós recebemos também do PAC 10 milhões, a Mariel tocou no assunto, para a gente tocar os 100% da nossa ET, central, que é a nossa maior ET. Enfim, e o nosso desafio principal, que o prefeito tem me passado e tem me cobrado praticamente diariamente, captação superficial, que a gente vê no sistema de captação a solução, tanto no abastecimento da cidade, quanto também para atrair desenvolvimento e fazer a cidade crescer. Então, essa rodada de investimento foi muito... Aliás, esse superávit foi pautado na rodada de investimento e a gente está cumprindo. Então, nós estamos comprando... Nós vamos começar a adquirir caminhões novos, carros para administrativos, nós vamos comprar também grupos geradores nessa rodada de investimento para prevenir essa situação da falta de energia, alguns desligamentos de energias não avisados aqui para a SAI. E assim a gente vai melhorando ali as instalações da superintendência. Eu agradeço a todos. Obrigado. Pergunto aos vereadores, mas algum dos vereadores gostaria de fazer uma pergunta, uma manifestação? Não? Alguns dos secretários? Palavra, sim? presidente. Palavra, o vereador Cascão. Eu quero primeiro parabenizar o senhor pela essa audiência pública, e eu quero voltar lá atrás, lá na FAEC. Primeiro, Ederson, te parabenizar pelo trabalho que você apresentou nesse quadrimestre e aproveitar a presença do presidente da FAEC aqui, dizer que vocês vão ter um grande trabalho até o final do mandato, né, Levi? Porque a dívida é grande e gostaria de dizer que o povo acredita no governo que você vai fazer lá. Viu, Paulo? Como seu amigo e como vereador, gostaria de dizer que nós vamos acompanhar de perto. Inclusive, eu até comentei aqui com o presidente, quando a FAEC fala que pagou R$ 450 mil para artistas araguarinos, né? Eu vou fazer um requerimento do meu gabinete, só para detalhar mesmo, eu gostaria de saber de que forma que é isso. Quem são esses artistas? Como eles recebem? Que valor eles recebem? Porque eu sei que vocês fazem esse trabalho. Porém, muita gente me perguntou, a FAEC não faz nada. A FAEC não ajuda. Né? E, pelo contrário da sua explanação aqui, a última vez que o presidente da FAEC esteve aqui é o Diogo, né? É o ex-presidente da FAEC. Nós escutamos aqui dele que ele foi o melhor presidente que a FAEC já teve na história da cidade de Araguari. Né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês agora pelo gesto, pela simplicidade a qual vocês explanaram aqui essa prestação de conta, não só você, mas todos os outros secretários aqui presentes, e dizer que nós estamos aqui para ajudar. Nosso objetivo é ajudar, não é, hora nenhuma, a tumultuar o processo. Mas a minha dúvida seria essa aí, desses R$ 450 mil. Então, vou mandar um requerimento só para mim
poder ponderar da situação. Tá bom? Obrigado, presidente. Vereador, posso Pois a não, palavra? pois não. Em que pese o senhor vai mandar o requerimento, mas eu já faço uns esclarecimentos iniciais aqui para o senhor. Quando eu fui falar a questão dos artistas araguarinos, eu falei que esse bolo de pagamento dos artistas araguarinos, parte deles estaria dentro do resto a pagar, porque são dívidas que a gente trouxe do ano de 2024. Então, só exemplificando aqui. Pagou R$400 mil para artistas araguarinos. Como? Para quê? Para qual finalidade? Enfim, nós tivemos esse ano a Expo Pecuária. Nós contratamos, assim como a gente faz para todo evento que a gente realiza ou que a gente apoia, nós contratamos artistas araguarinos para se apresentarem lá no Parque de Exposição. Para esse ano, foi 4 dias de portão aberto. Desses 4 dias, 3 dias foram contratados pela FAEC, os artistas araguarinos, eu estou falando. Esses artistas ficaram, por exemplo, no valor de R$20 mil. Então, esses R$20 mil está dentro desses R$400 mil. De onde vem o restante? Nós temos na FAEC um programa municipal de incentivo à cultura, onde a gente lança um edital para selecionar artistas e produtores culturais que queiram desenvolver algo artístico e cultural na nossa cidade, para a gente poder apoiá-los por meio de apoio financeiro, por subvenção financeira. Então, esse ano, por exemplo, nós pagamos mais ou menos 180 mil desse edital. Então, a gente já tem o edital que foi lançado no passado, já teve todo o processo de seleção, de aprovação, de publicação dos contemplados, e a gente está em fase de execução. Então, só desse PMIC, desse programa municipal, nós pagamos mais ou menos 180 mil. Com 20 mil da exposição, já deu 200 mil. Também pagamos as emendas impositivas. Quando Vossas Senhorias enviam emenda impositiva para a gente repassar para uma entidade cultural ou para um artista, isso é fomento ao artista. Então, esse ano também, nós quitamos todas as emendas impositivas do ano passado. Então, isso foi assunto aqui. Esse ano, por exemplo, nós não temos nenhuma dívida, nenhuma pendência em relação à emenda impositiva que deveria ter sido executada em 2024. Para além de quitar todas as emendas impositivas de 2024, nós também já pagamos algo em torno de R$100 e poucos mil de emendas impositivas do exercício financeiro de 2025. Para além disso, nós temos também vários outros editais. Nós temos lá editais, por exemplo, de premiações de pontos de culturas. Pontos de cultura são entidades que exercem um trabalho assim, especial e são credenciados ao governo federal. Nós temos lá, por exemplo, um edital que também foi lançado no ano passado, que está em trâmite, e a gente realizou alguns pagamentos dele esse ano. Então, assim, são nesse cenário que esse valor de R$400 mil, que, na verdade, hoje é muito mais que R$400 mil, foi diluído. A gente tem várias frentes de atuação, várias formas de fomentar e incentivar o artista lá. Então, no requerimento lá, eu detalho para o senhor uma planilha bem exemplificativa, e qualquer dúvida a gente está à disposição também. Presidente, Paulo, eu vi que você assustou a hora que eu falei que, às vezes, a pessoa fala, é normal, nós somos vereadores, né, estamos aqui representando o povo, então o cara chega, é aqui que vem, a prestação de conta vem, é aqui, Gildinho. O cara para a gente na rua e fala, vocês não estão olhando, mas eu sei do trabalho que a FAEC está fazendo, eu sei do trabalho que a FAEC fez no mandato passado, então não quero que você assusta não, Paulinho, porque a gente precisa saber, de repente a população não sabe, não chega até a população, porque quando você fala os artistas araguarinos, engloba muita gente, né? Então, a minha dúvida era só essa. Eu sei do seu trabalho, sei da sua competência, viu? Para finalizar, muito obrigado. Não assustei, não. Assim, a gente surpreende, porque realmente são inúmeros editais. Então, a gente compromete, junto com o nosso pessoal da FAEC, tão logo esses editais sejam lançados, a gente caminha para a Câmara, dentro do gabinete de cada um. Porque aí o povo vem aqui, então é mais informação, é mais publicidade. Tá ok? Muito obrigado. Presidente, Então, pois não, fazer uma Guilherme. fala. Primeiro, parabenizar o senhor e toda a comissão pelo trabalho. Estou aqui observando e aprendendo a todo momento. Só depois, uma dúvida que eu tive em relação ao Fundeb, até parabenizar também o Cristiano pelo excelente trabalho, é que a estimativa é de 58 milhões aqui. E aí, no site do governo federal, ele vem um pouco maior, acho que na casa de 70 milhões. Eu acredito que isso deve estar ligado por ser estimativa, né, porque eu acho que nem sempre deve chegar o estimar tudo. Mas depois de solicitar, pelo grande trabalho que você faz, a gente vê
essas questões do Fundeb, porque eu acho que vai ser até Eu importante. acho importante, vereador, se a Mariel colocar, porque você fica marcada a sua pergunta e aí a Isso, resposta. perfeito. E assim, Muito Maria, só, pertinente. é porque eu acho que vai ser muito importante não saber isso, até para a gente conseguir apoiar também por essas discussões que está tendo agora nos últimos meses. Então, muito importante. Deixa eu até lembrar aqui, Lises, ano passado a gente mandou lei do aumento do Fundeb, eu não me recordo, mandou, não foi? Então, quando a LOA é feita em setembro, a gente pega o valor que tinha arrecadado realmente do ano para fazer estimativa. Ano passado, a gente mandou o projeto de lei, assim como a gente Perfeito. mandou para a saúde, do que já está estimado. Perfeito. E eu acho que a gente até arrecadou mais do que, tenho quase 100% de certeza, não foi? Pronto, a gente arrecadou até a mais e a gente fez já com essa abertura de tendência de excesso. Então, esse ano, provavelmente, deixa a gente andar um pouco mais recolher. No segundo semestre, deve chegar já para que a gente não tenha impacto nessa questão de índices e etc. Perfeito. Tá bom? Então, ainda tem possibilidade de ter um aumento, então, desse valor do Fundeb. Isso. bom. Ele tem geralmente pelo menos uns 2%, 3% a mais do que já tem previsto em orçamento. A gente não tem visto, né, do que a gente tem acompanhado, do que é publicado, arrecadou um pouquinho a mais sempre. Graças a Deus, não a menos, tá? Isso aí. Então, obrigado, vereador Guilherme, sua participação importantíssima, a resposta também da secretária. Nós esperamos que essa audiência pública, por parte do Executivo, todos os senhores e as senhoras, tenham a percepção madura das perguntas, dos nossos questionamentos, dado a nossa responsabilidade que temos com o mandato, cada um dos nós vereadores, que a população nos concedeu. Eu entendo que um bom relacionamento, embora sejamos companheiros, de forma madura, quando nós cobramos, porque o objetivo dos senhores, das senhoras e o nosso é o bem do nosso município, é a nossa cidade crescendo, é a saúde melhorando, a educação e assim conseguinte. Eu, sinceramente, espero e ainda continuo confiando na gestão, na capacidade de gestão do nosso prefeito. Mas nós estejamos companheiros, mas nós não vamos nos furtar, enquanto Poder Legislativo, de fazermos e cumprirmos o nosso papel, sempre respeitosamente, e sermos respeitosos não quer dizer que nós não possamos ser contundentes. Essa é a forma como nós estamos direcionando o nosso mandato. Então, não tendo mais nada a tratar, eu encerro essa audiência pública, agradecendo a presença de toda a população. Levi. Pois não, só um minutinho, eu vou passar para a secretária. Eu só gostaria de dizer... Só liga para ficar gravado. Está ligado. Desligou. Não, mas está ligado. Só gostaria de dizer que vai ser colocado no portal da transparência toda a prestação de contas da educação. Tá Ok. certo? Obrigado, tá, secretário? Obrigado. Aqui, esse microfone está com... Ficar registrado, secretária, até para a população que está nos assistindo, a participação do Aurílio Veiga, desculpa, questionando a nossa secretária de Educação sobre o gasto com o Fundeb mensal desse primeiro quadrimestre. A secretária vai responder. Vocês querem que eu fale também a respeito do 2024? Se a senhora quiser fazer a explanação, com vontade. Nós tínhamos, em 2024, um orçamento inicial de 73.708.000 para serem gastos com os 25%. E do Fundeb a gente tinha 48.525.000, né? Uma previsão. A receita
total foi de 65.500.760, sendo 804 mil de rendimentos, um saldo inicial que já tinha vindo de 2023 de 1.748.000, num total de créditos, então, de 68.053.275. O total de pagamentos efetuados na folha do Fundeb foi de 64.295.753, e ficando um saldo total de 3.757.521 como restos a pagar. 60.617.000 foram aplicados e pagos na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal em 2024, representando 89% do total dos recursos. 1.394.000 foram aplicados e pagos na remuneração de outros profissionais que estão fora da sala de aula, como secretários, supervisores, mas também foram pagos com os 30%, e o repasse para a instituição conveniada, no caso, Lar Maria Carlota, representando 2,4%. 2.284.299 foram aplicados e pagos com transporte escolar, representando 3,35%. O total das despesas liquidadas gerou valor de 64.295.753, restando saldo para aplicar em 2025 no valor de, como eu já disse anteriormente, 3.757.521, como restos a pagar na remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, representando 5,52%, conforme tabela que já foi discriminada anteriormente. Valor gasto com transporte escolar Fundeb 2024, 2.284.299. Total gasto com transporte escolar, 13.567.000, esses 2 milhões do Fundeb, né? Valor gasto com repasse para a entidade Lar Maria Carlota, 1.394.000. E a lei do Fundeb, ela nos permite passar com até 10% do valor na conta, né? Nós terminamos o ano 2024 com todo o transporte terceirizado pago, toda a folha de pagamento, todos os meses, férias, 13º, tudo pago, e com pouquíssimos restos a pagar. Eu não tenho esse dado aqui agora, mas nós passamos o ano de 2024 para 2025 com uma educação bem equilibrada. Em 2025, nós tínhamos... Nós temos, né, tínhamos uma previsão de gasto, lá, quando a Mariel falou, em mês, acho que de outubro, salvo engano, 79.453.000 com os 25%, né, e também com convênios e programas do FNDE. E o Fundeb, num valor previsto de 58.144.000. As despesas dos 25% são com transporte escolar, folha de pagamento, reformas e construções, manutenção de veículos, frota própria, combustível, face school, equipamentos imobiliários escolares, materiais escolares, despesas com limpeza e conservação dos prédios, água, energia elétrica, locação de máquinas de xerox, serviços de telefonia, internet e etc. Total gasto com vencimentos e encargos mensal até o mês de abril, 1.656.254, 25%. Total gasto com vencimentos e encargos de cada folha, 5.118.689.000 do Fundeb. O mês de maio, houve uma modificação aí no valor da folha, né? Então, em 2024, o valor do piso era de 4.580,57. O valor do piso pago pelo município em 2027 até o mês de abril foi de 2024, mas até o mês de abril desse ano, 4.230, que foi o piso que foi pago, né? O valor do piso em 2025 é de 4.867,77. Sendo assim, a gente tem um total previsto a ser gasto com folha e encargos de 25% e Fundeb, num valor total de 104.000.
milhões, 78 milhões do Fundeb, 26 milhões nos 25%. Nesse sentido, nós teríamos, então, para 2025, um aumento de 8.815.000, aproximadamente. No mês de janeiro, nós arrecadamos do Fundeb 6.502.000. Eu vou arredondar, só, né? Fevereiro, 7.974.000. Março, 6.146.000. Abril, 6.850.000. Maio, 5.825.000, num total de 33.299.000 arrecadados até, então, o mês de maio, pelo Fundeb. Com despesas de folha até o mês de maio, nós já tivemos R$ 19.921.565, sendo R$ 5.118.689 de Fundeb, R$ 1.623.000 dos 25%. Então, nós tivemos uma folha de R$ 6.741.727. Com o novo valor que foi pago agora no mês passado, R$ 5.744.000 foi o valor da folha, com mais R$ 1.820.681 dos 25. Portanto, o valor total da folha no último mês foi de R$ 7.564.681. E, caso venha a ser pago o piso de 27, a gente vai ter uma folha pelo Fundeb, 5.955.000 e 2.020.000 com os 25%, num total de 7.975.000, quase 8 milhões, caso seja aprovado, né? Além dessa folha, nós já gastamos até então, com o repasse para o Lar Maria Carlota, 767.815 até o último mês, que é repassado no valor de 153.563 mês. Para o transporte escolar, já foram gastos esse ano R$ 3.485.788, em média de R$ 1.150.000 mês. É isso que a gente tem para falar. Caso tenha alguma outra dúvida, nós vamos colocar no portal da transparência. Obrigado, secretária. Parabenizar pela gestão. E nós queremos, antes de encerrar, convidar, e vocês vão receber um ofício dessa casa, eu propus uma audiência pública para discutirmos o PPA. Eu quero ter condição de debater com os secretários, entender para onde vai caminhar, para a gente poder, enquanto Poder Legislativo, até discutir e até sugerir algumas políticas públicas para serem inseridas no PPA. Então, os senhores vão receber. Eu espero que no PPA, Miranda, já conste a nossa captação de água e tudo isso aí. Então, já fica convidado, mas os senhores vão receber o ofício da Câmara Municipal, no meu gabinete, para a nossa audiência, 1º de julho, 18 horas, estaremos em recesso, mas essa casa continuará trabalhando. Não tendo mais nada a tratar, encerro essa audiência pública. Mais uma vez, agradeço a presença de todos.